Oi, gente, boa tarde. Eu quero trazer aqui uma reflexão para vocês nesta tarde de domingo. Primeiro, falar aqui no livro de Isaías 6, que diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra estava cheia da sua glória, e os umbrais das portas se moveram com a voz de que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificada o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por vós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa passagem ela está falando sobre o livro de Isaías e está falando logo depois da morte do rei Uzias. O rei Uzias vinha sendo um ótimo rei, mas de repente ele se perdeu porque ele começou a querer fazer sacrifícios no lugar dos sacerdotes e aí Deus é, deixou que ele fosse acometido da lepra e assim ele faleceu. E Isaías, a palavra de Deus mostra que ele era como se fosse um parente do rei Uzias que morava dentro do palácio e também não era um homem correto, fazia coisas erradas, mas após a morte do rei Uzias, Deus mostrou uma revelação a Isaías, mostrando os céus, mostrando a gloriosidade dos céus, os anjos clamando a Deus, que Ele é santo, 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 sem parar. E ele olhou para aquilo e disse: Como para eu, ai de mim, que pereço, porque eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Então ele tinha uma boca suja, ele não falava de acordo com o servo de Deus, não agia conforme a vontade de Deus, mas diante daquela revelação que Deus mostrou, o anjo tocou a sua boca e tirou toda a iniquidade, e ali ele já era profeta, mas daquele dia em diante ele passei a ser um homem ungido por Deus, e daí ele foi exortar, começou o seu chamado, que era de profeta, mas exortando a o povo de Israel para os erros, porque o povo de Israel tinha se misturado com outras culturas e estava idolatrando a outros deuses e achando que assim mesmo, fazendo coisas erradas e adorando outros deuses, estava agradando a Deus. Isaías veio para exortar esse povo e houve várias revelações no livro de Isaías, que é o livro que tem do profeta mais messiânico, porque ele quem mais falou sobre o Messias que ia de vir, que era o nosso Senhor Jesus. Então essa palavra, ela mostra que qualquer pessoa, por mais erros que tenha, Deus ele pode transformar, porque para ele não há impossível. Quando nós vemos aqui em João, no capítulo 1, que é do verso 43 ao 51, que fala
No dia seguinte que Jesus ia a Galiléia e achou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa de boa, de bom de Nazaré? Disse Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Jesus respondeu, disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. E Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que esta verás. E disse-lhes: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Esta passagem mostra quando Natanael ele foi chamado por Jesus para ser um dos discípulos. E Natanael era um homem cético que não acreditou muito e disse: Filipe, pode de Nazaré sair alguma coisa boa? Porque Nazaré é uma cidade pequena e Jesus era de lá. Aí Filipe olhou para ele e fez: Vem e vê. E assim, quando ele viu o Messias, tanto Jesus o reconheceu como um homem de Deus honrado, como ele reconheceu em Jesus o Messias, o verdadeiro Messias, aquele que seria o Salvador de todos. Porque Jesus, todos os israelitas esperavam muito que Jesus viesse com a sua grande glória, mas para habitar entre reis e guerrear, mas dessa forma ele não ia conseguir alcançar a todos. Então ele veio de forma simples e assim conseguiu salvar a toda a humanidade, porque ele veio para aqueles que têm pecado, para os pecadores, para aqueles que necessitam, para mim, para você. Hoje você pode estar necessitado, hoje você pode estar carente da palavra do Senhor. Hoje você pode estar precisando buscar a Deus, mas não tem forças. Muitas vezes não tem forças porque você tem vergonha de buscar a Deus, tem vergonha do que as outras pessoas vão pensar de você, que vão te chamar de louco, que vão dizer que você alienou, que fizeram uma lavagem cerebral na tua cabeça. Mas olha para dentro de si e vê. Você precisa de Jesus porque nós somos dependentes do Pai. E quando você consegue enxergar verdadeiramente esta palavra e o que Ele tem para te dar, você olha para o mundo e diz: Meu Deus, quanto tempo perdido, quantas coisas perdidas, o quanto eu já poderia ter evoluído no reino dos céus e perdendo tempo aqui na terra achando normal, como todo mundo acha do pecado, né? Mas às vezes é mais forte que a gente não consegue, a gente tem fraqueza, porque a gente pensa muito no que os outros vão pensar. Então eu te digo, pense no que Deus vai pensar de você. Isso é o que é importante. Qual é o mais importante? É naquele dia do encontro com Cristo, ele dizer, olhar para você e dizer: Vinde a mim, filho meu, ou então ele dizer: Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. O que você quer que Deus diga a você naquele dia? Então reflita e tome a sua decisão. Por mais que as pessoas não me entendam, não tem problema. A sua preocupação tem que ser com Jesus. A sua preocupação tem que ser o que Jesus pensa de você e de como você vai se apresentar diante dele. As pessoas, cada um vai responder por si, porque salvação, ela não é coletiva, ela é individual. E cada um vai responder pelos seus atos, pensamentos, atitudes, palavras, crenças. Então, você que tem vontade de servir ao Senhor, de buscar uma nova vida, cansado dessa vida vazia, de festas, dessa vida que você batalha, mas
tem uma hora que você para e vê que só sobrou um vazio. Eu te digo, busca a Deus, porque Ele tem a solução para todos os teus problemas. Ele há de resgatar a tua alma, há de restaurar as tuas forças e em ti, e nele, tu irás encontrar toda a força para continuar. O caminho é duro, mas vale muito, muito a pena. Uma pessoa essa semana me disse: eu gosto tanto dos teus vídeos, eu vejo os teus vídeos, mas vejo que nem todo mundo curte nem comenta. Eu disse: não tem problema não. Eu sei que a semente está sendo semeada. Eu jogo a palavra, mas quem vai tocar os corações de cada um é o Espírito Santo, não sou eu. Então, isso que eu te digo. Se você está com vontade de buscar a Deus, busque. Não olhe para ninguém. Olhe para dentro de si, do vazio que está no teu coração. Que Deus te abençoe.